Em meio às lágrimas de um casamento desfeito, você já se perguntou: Senhor, posso recomeçar no amor sem te desagradar? Billy Graham aponta para a verdade que Jesus revelou. Imagine estar sentado no banco de uma igreja, em silêncio, enquanto a alma se contorce com uma pergunta que grita dentro do peito: Senhor, eu posso me casar de novo? Ou estaria me afastando de ti para sempre? Poucos temas carregam tanto peso como este. É um dilema que arranha o íntimo da fé cristã. Não é só uma dúvida, é uma ferida. É uma oração sussurrada entre lágrimas. É o grito de quem já sofreu um divórcio e agora vive assombrado pela culpa e pela incerteza. O coração humano não foi feito para dividir-se entre o que sente e o que teme. A verdade é que milhares de cristãos hoje estão vivendo à sombra desse dilema em silêncio. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade de Jesus sobre o casamento. Curta e se inscreva para não perder nada. Alguns se escondem na vergonha, outros se tornam alvos fáceis do legalismo, e muitos, ao verem a confusão das igrejas, desistem de perguntar. Mas, meu amigo, escute isso. Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de paz. E se há uma pergunta que mexe com a alma, o Evangelho não a ignora. Ele encara. Ele responde. Neste exato momento, talvez você esteja aí, pensando se sua história foi longe demais, se aquela separação apagou seu nome do livro da graça, se aquele erro no passado fechou para sempre as portas do altar. Mas a verdade é que Jesus nunca fugiu das perguntas difíceis. Ele nunca evitou os debates que envolviam dor, moral, fracasso e redenção. Ele sempre caminhou entre os quebrados, os rejeitados e os confundidos. E aqui está algo que você precisa ouvir hoje. O céu não está em silêncio sobre essa questão. Jesus falou sobre isso. A Bíblia não está em branco quando se trata de divórcio e novo casamento. O Senhor não quer que você viva afogado em culpa, nem que caminhe às cegas tentando agradar homens. Ele quer que você conheça a verdade e, como ele mesmo disse em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É hora de parar de fugir e começar a ouvir. É hora de calar o barulho da opinião humana e deixar a palavra de Deus iluminar sua caminhada. Porque quando se trata da sua vida, da sua fé e do seu futuro, você não pode construir sobre areia. Precisa construir sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Se você sente que esta mensagem está falando com você, então não guarde só para si. Clique em curtir, se inscreva no canal agora mesmo e compartilhe com alguém que também está carregando essa mesma dúvida no coração. Há muitas almas clamando por clareza, por esperança, por cura. Juntos, vamos mergulhar nas palavras do próprio Jesus e descobrir o que ele realmente ensinou. Prepare-se. O que vem a seguir pode mudar tudo, porque quando Cristo fala, as dúvidas se calam e a verdade brilha com poder. Em uma tarde comum, enquanto os fariseus se aproximavam de Jesus com intenções maliciosas, algo extraordinário aconteceu. Eles não estavam interessados na verdade. Queriam apenas testar o mestre, pegá-lo em contradição. E foi então que lançaram a pergunta: é lícito ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Parece uma simples consulta, mas, por trás, havia séculos de tradição, interpretações distorcidas e corações endurecidos. Aquela pergunta ainda ecoa hoje. Se esta mensagem tocar seu coração, clique no like agora e se inscreva. Fique até o final. Tem uma surpresa que vai te impactar. Mas veja como Jesus respondeu. Não com leis humanas, mas voltando ao princípio. Ele os levou ao Gênesis, à origem, à criação. Jesus não começou discutindo Moisés
nem falou sobre permissões. Ele disse, em Mateus 19, versículos 4 a 6, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Com essa resposta, Jesus elevou o casamento muito além de um contrato. Ele o apresentou como um pacto sagrado, estabelecido pelo próprio Deus. Um pacto que reflete o caráter dele, sua fidelidade, sua aliança. Jesus deixou claro: o casamento não é invenção humana, é algo divino, algo que carrega o peso da eternidade. Por isso ele disse: o que Deus uniu, não o separe o homem. Essas palavras não são simbólicas. Elas carregam autoridade. Elas nos chamam à reverência. Jesus estava restaurando a visão correta do casamento, não como um acordo que pode ser rompido por vontades passageiras, mas como uma união que espelha o amor de Deus pela humanidade. Mas veja bem, Jesus não falou isso para condenar. Ele falou para restaurar. Ele sabia que muitos ali estavam com o coração endurecido, acostumados com a ideia de que o divórcio era algo comum, até banal. Mas o Senhor os confrontou com a verdade eterna, não para esmagá-los, mas para quebrar as correntes da ignorância. E é isso que Ele faz conosco hoje. Talvez você tenha ouvido por anos que seu casamento fracassado foi uma desonra imperdoável. Talvez você tenha sido julgado, rejeitado, silenciado, mas saiba, Jesus não começou sua resposta com acusação, e sim com propósito. Ele apontou o ideal de Deus, não para dizer que você está fora dele, mas para te lembrar onde tudo começou e o quanto Deus valoriza a restauração. Antes de falarmos sobre novo casamento, precisamos entender o valor do primeiro, não para viver presos ao passado, mas para compreender a seriedade com que Deus trata alianças. Porque só assim poderemos discernir, com clareza e temor, o caminho certo diante de Deus. Então, hoje, enquanto você ouve essas palavras, faça como aqueles que estavam diante de Jesus, escute com o coração. Permita que Ele te leve ao princípio, ao propósito eterno de Deus, porque só quem entende a origem consegue discernir o recomeço. Quando os fariseus ouviram a resposta de Jesus, eles insistiram. Por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Era como se dissessem: se o divórcio é tão errado assim, por que Moisés permitiu? Eles buscavam justificar sua dureza de coração com base em uma permissão temporária. Mas Jesus, com firmeza e compaixão, respondeu em Mateus 19, versículo 8. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas desde o princípio não foi assim. Ah, meu irmão, minha irmã, quantas vezes tentamos usar desculpas religiosas para justificar pecados e feridas que se enraizaram dentro de nós? Jesus olhou além das tradições, além das brechas da lei e mirou diretamente o coração. Ele mostrou que a permissividade de Moisés não era o ideal de Deus, mas uma concessão por causa do pecado humano. O divórcio nunca foi o plano de Deus. Ele o tolerou por um tempo, como quem coloca limites em uma tragédia inevitável para proteger os inocentes e conter o estrago do pecado. Mas Jesus veio restaurar o padrão. Quer saber o que Jesus realmente disse? Comente amém, curta o vídeo e se inscreva para mergulhar nessa verdade com a gente. Ele veio mostrar que o coração de Deus é pela reconciliação, pela restauração, pela cura. Quantos hoje vivem feridos por um divórcio, sentem-se abandonados, traídos, injustiçados, e outros, embora estejam legalmente separados, vivem presos emocionalmente
em um passado que ainda sangra. Jesus conhece essa dor. Ele não apenas viu casamentos quebrados, ele chorou com os que foram rejeitados. Ele tocou os rejeitados. Ele levantou os caídos. Ele veio para os quebrantados de coração. Quando Jesus fala sobre a dureza do coração, ele não o faz com dedo acusador, mas com olhos que chamam ao arrependimento. Porque onde há arrependimento, há cura. Onde há confissão, há libertação. Onde há verdade, há graça. Ele quer restaurar seu entendimento hoje. Talvez você ache que falhou demais para ser usado por Deus. Talvez você pense que o divórcio manchou sua história de forma irreversível. Mas escute, o mesmo Jesus que confrontou os fariseus é o mesmo que encontrou a mulher samaritana. E ele não a desprezou, mesmo sabendo de todos os seus relacionamentos passados. Ele a amou. Em João 4, versículo 18, Jesus disse à mulher samaritana: "Porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade." Ele a revelou sua identidade como Messias e a transformou em testemunha. Hoje, ele quer fazer o mesmo com você. Mas primeiro, é necessário reconhecer que a dureza do nosso coração precisa ser quebrada. Não podemos mais justificar falhas com tradições humanas. Não podemos mais usar Moisés para esconder nossa resistência em perdoar, em recomeçar, em obedecer. Jesus não quer te manter na dor do passado. Ele quer abrir, diante de você, um caminho novo, não sem verdade, mas cheio de graça. Quando Jesus disse, em Mateus 19, versículo 9, "Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério." Ele não estava apenas fazendo uma afirmação legal. Ele estava revelando o coração de Deus. Muitos tropeçam nesse versículo, muitos o leem com medo, outros com culpa, e alguns até com revolta, mas devemos lê-lo com os olhos da verdade e da graça. Veja, Jesus não ignorou a realidade do pecado. Ele não fingiu que adultério não machuca, não destrói, não rompe. Ele reconheceu que existe uma exceção: a fornicação, um pecado que quebra o pacto matrimonial. Nesse caso, o vínculo é ferido em sua essência, e é aqui que a misericórdia de Deus se revela. Porque quando o pecado de um destrói a aliança, Deus concede ao outro a liberdade de seguir sem condenação. Agora ouça-me com atenção. Isso não é uma carta branca para o divórcio. Não é um salvo-conduto para quem quer se livrar de um cônjuge por motivos banais. Jesus não está abrindo portas, mas sim reconhecendo que, em alguns casos, elas foram arrebentadas à força. Ele está dizendo que há uma diferença entre abandonar por egoísmo e deixar por ter sido traído profundamente. Essa exceção não invalida o ideal de Deus. Ela confirma sua justiça. Deus odeia o pecado porque ele ama a santidade, mas ele também ama a pessoa que foi ferida pelo pecado do outro. E ao reconhecer a fornicação como uma brecha legítima, ele mostra que sua lei é mais do que letra, é misericórdia aplicada. Quantos vivem oprimidos, achando que Deus os rejeitou por terem se casado novamente após uma traição? Quantos sofrem em silêncio, presos ao passado, porque ninguém lhes explicou que há uma diferença entre rebeldia e justiça? Antes de tudo, deixe um like se você busca respostas de Deus. Se inscreva agora e não perca o final. Algo incrível te espera. Meu amigo, minha amiga, Deus conhece sua história. E, se o seu casamento foi quebrado por uma traição que você não escolheu, saiba que há redenção, há restauração, há caminho. Mas também falo àquele que traiu: não brinque com a graça de Deus, não use essa palavra como desculpa para o pecado. O adultério não é apenas uma falha moral, é uma ofensa espiritual. E Deus quer que você se arrependa, que você se quebrante, que você busque reconciliação.
Jesus não jogou esse ensino para ferir, mas para curar. Ele quer nos fazer entender que o casamento é algo tão sagrado que só o pecado mais profundo tem o poder de rasgá-lo. E mesmo assim, ele está pronto para restaurar aquele que se volta para ele. O novo casamento, quando feito com consciência, arrependimento e dentro da exceção revelada por Cristo, não é adultério. É reconstrução, é renascimento, mas precisa ser feito à luz da palavra e não da conveniência. Você está buscando a verdade? Então continue comigo, porque ainda há mais luz neste caminho. Quando Jesus fala sobre a exceção do divórcio por causa da fornicação, ele não apenas esclarece uma permissão, ele revela o coração de Deus para o arrependimento, para a restauração e para a verdadeira liberdade. Muitos têm um entendimento distorcido dessa exceção, usando-a como uma justificativa para se afastar de um casamento com dificuldades ou até mesmo para justificar um novo relacionamento sem arrependimento. Mas a verdade de Jesus é mais profunda do que simples permissões legais. Ela vai além das regras e toca o núcleo da graça. O que está sendo dito aqui é que quando há uma violação grave, como a fornicação, que é uma quebra clara da aliança matrimonial, o vínculo entre o casal é afetado de tal forma que o cônjuge inocente não está mais preso a essa união. Esse princípio não é um fácil escape, mas uma validação da dor, da traição e da injustiça que alguém pode sofrer. Não é uma liberdade para divorciar à primeira dificuldade, mas um caminho de justiça e misericórdia para quem foi ferido pela infidelidade do outro. Lembre-se de que, ao falar dessa exceção, Jesus não está dizendo que todos os divórcios são aceitáveis ou que todo novo casamento será validado. Ele está, sim, apontando para uma realidade que não podemos ignorar. O pecado de outro pode, sim, destruir um casamento, e Deus, na sua misericórdia, reconhece isso. No entanto, isso não dá permissão para simplesmente buscar um novo relacionamento sem primeiro buscar a cura, o perdão e a restauração. A essência de Cristo é a reconciliação. O divórcio não é o que Deus planejou desde o princípio. Jesus nunca trivializou o impacto do pecado. Mesmo na exceção, ele ainda valoriza a santidade do casamento. Ele reconhece que a dor do divórcio não é algo simples ou sem consequências. Ele vê o coração quebrado, a alma marcada pela dor e pela perda, e estende a sua graça, não como uma fuga, mas como um caminho para a cura. Ele é o Deus que restaura os que foram machucados, que sara os corações partidos, que traz luz àqueles que caminham na escuridão do desespero. Se você sente que esta palavra é para você, comente "Glória a Deus", curta e se inscreva. Fique até o fim para uma revelação poderosa. Se você está em um casamento ferido e sente que foi traído, não se feche na solidão do erro do outro. O Senhor conhece sua dor, e se você se voltar para Ele, Ele pode curar até as feridas mais profundas. A sua palavra sobre o divórcio não é uma sentença de morte, mas uma oferta de vida, de renascimento, de renovação. A graça de Jesus se estende, não para permitir uma vida de pecado, mas para restaurar aquele que, mesmo diante de falhas, deseja voltar-se para Ele. Agora, eu te convido, meu irmão, minha irmã, a refletir profundamente. Se você tem alguma dúvida ou luta interna sobre esse tema, eu te peço que se inscreva neste canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que talvez precise dessa palavra de esperança. O amor de Cristo é real e Ele quer que você experimente essa verdade em sua vida. Agora, estamos chegando ao ponto de refletir sobre algo profundamente importante: o que Deus realmente deseja de nós em meio a essas circunstâncias de dor, perda e até mesmo falhas humanas. Jesus, ao ensinar sobre o divórcio,
e as exceções para um novo casamento não estava apenas apontando regras, ele estava revelando um princípio de restauração e reconciliação. Quando falamos sobre divórcio, não estamos tratando de um assunto simples. Cada separação tem um peso emocional, uma ferida, uma história de dor. Não importa o motivo, seja por infidelidade, incompatibilidade ou qualquer outra razão, o divórcio nunca foi a intenção original de Deus. No entanto, ele é plenamente consciente das consequências do pecado e das escolhas humanas. Ele reconhece as situações em que o coração de um cônjuge é ferido profundamente e, em sua misericórdia infinita, ele oferece uma saída, não como uma solução fácil, mas como um reconhecimento de que a vida é complexa e, muitas vezes, marcada por dificuldades imprevistas. Jesus nos diz, em Mateus 19, versículo 9, Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Isso não significa que o divórcio é o plano de Deus, mas que, quando o pecado de um dos cônjuges quebra o pacto, o outro cônjuge é libertado da responsabilidade daquele vínculo. Não se trata de liberdade para casar novamente por qualquer motivo, mas de um reconhecimento de que o pecado de outro pode destruir a aliança e, em alguns casos, a dor e a traição tornam a relação irreparável. A permissão dada por Jesus não é um convite para a promiscuidade ou para buscar o divórcio a qualquer custo, mas uma concessão de graça para aquele que foi vítima do pecado de outro. É importante destacar que Jesus não está apenas lidando com o aspecto legal, mas também com o humano. Ele vê as feridas, ele vê a dor, ele compreende a quebra de confiança, o sofrimento de quem foi traído, e ele não condena aquele que se encontra nessa situação. Jesus, ao tratar do divórcio, está nos mostrando que ele é o Deus da restauração, o Deus que entende a dor humana e oferece, não uma punição, mas uma oportunidade de cura. Não estamos sozinhos na nossa dor. Agora, se você está assistindo a este vídeo e talvez esteja se sentindo perdido ou desamparado, saiba que Deus está com você. Ele não quer que você carregue esse fardo sozinho. Se você já passou por um divórcio ou está considerando um novo casamento, não permita que a culpa ou o medo do julgamento dos outros controle a sua vida. Em Cristo, há perdão, há cura, há liberdade. Se esta palavra tocou seu coração, eu peço que se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem você sabe que também pode precisar dessa verdade. O Senhor quer curar você, quer restaurar a sua vida. O tema do divórcio, especialmente quando discutimos a permissão para um novo casamento, traz consigo profundas implicações espirituais. À medida que avançamos na compreensão do que Jesus ensina, podemos perceber que a chave não está em uma lista de regras, mas em um coração disposto a alinhar-se com a vontade de Deus, buscando sua verdade e sua graça em meio à dor. Nos versículos de Mateus 19 e 9, Jesus não se limita a dar uma simples permissão para o novo casamento após a fornicação. Ele está, na verdade, apontando para algo mais profundo. Ele está falando de justiça, de redenção e, acima de tudo, de restauração. Quando um casamento é rompido, a ferida que isso causa não é apenas emocional ou física, mas também espiritual. O vínculo que se forma no casamento é sagrado aos olhos de Deus, e quando ele se quebra, é como uma parte da nossa própria alma sendo dilacerada. No entanto, como em todas as situações, Deus não nos deixa sozinhos com nossas dores. Mesmo no meio de nossas falhas, Ele nos oferece a oportunidade de recomeçar. A permissão dada por Jesus para o novo casamento em casos de infidelidade não é um convite para o pecado ou para a busca de soluções fáceis, mas uma garantia de que, no caso da traição,
O cônjuge inocente não está condenado a uma vida de amargura, solidão ou reprovação. Porém, essa permissão não deve ser vista como uma carta branca para uma nova união sem discernimento. A decisão de entrar em um novo casamento deve ser cuidadosamente considerada. Deve-se refletir sobre o que Deus realmente deseja para o futuro, a saúde emocional e espiritual que isso implica e a maturidade que se exige para construir um relacionamento que glorifique a Ele. Jesus nunca desconsidera a complexidade da vida humana e sua graça não é dada para que voltemos ao erro, mas para que possamos viver de maneira mais íntegra e transformada. Além disso, é importante lembrar que, embora a exceção da fornicação seja clara, Jesus não está dizendo que o novo casamento é uma solução para todas as dificuldades do casamento. Não se trata de uma simples saída, mas de uma oportunidade de recomeço com o coração e a mente renovados, buscando sempre agradar a Deus em todas as áreas da vida. Deus não desiste de nós, e Ele não quer que desistamos uns dos outros. A restauração do casamento, assim como qualquer outra área da vida, é um reflexo do seu poder de curar e de transformar. Se você está pensando em um novo casamento, ou talvez tenha sofrido as consequências de um divórcio, eu te convido a refletir profundamente sobre o propósito de Deus em sua vida. Ele deseja restaurar, mas também nos ensina a andar na verdade. Não tome decisões precipitadas. Busque a sabedoria divina. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te peço que se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com outros. Que a paz de Cristo preencha o seu coração enquanto você busca seu caminho. Ouvir as palavras de Jesus sobre divórcio e novo casamento, como ensinado neste vídeo, é como abrir uma janela em meio a uma tempestade de dúvidas e dores. A mensagem, inspirada nos ensinamentos de Billy Graham, não apenas esclarece o que a Bíblia diz, mas também toca o coração com a verdade que liberta. O peso da culpa, a vergonha de um casamento desfeito ou o medo de não ser digno de um recomeço são fardos que muitos cristãos brasileiros carregam em silêncio. No entanto, Jesus, em Mateus 19, versículo 9, nos mostra que a fornicação, como uma quebra grave do pacto matrimonial, abre um caminho de misericórdia para o cônjuge ferido. Essa verdade não é uma permissão para o pecado, mas um convite à restauração. Um lembrete de que Deus não nos abandona, mesmo quando o mundo nos julga. O que mais me impactou foi a forma como Jesus equilibra justiça e graça. Ele não ignora a santidade do casamento, um pacto sagrado que reflete o amor de Deus pela humanidade, mas também reconhece a realidade do pecado humano. No Brasil, onde a família é o coração da nossa cultura, o divórcio muitas vezes é visto como uma mancha, algo que traz vergonha não só ao indivíduo, mas à comunidade. Contudo, a mensagem de Jesus nos ensina que a dor de um casamento quebrado não é o fim da história. Ele nos chama ao arrependimento, à cura e, quando necessário, ao recomeço. A mulher samaritana, em João 4, é um exemplo vivo disso. Mesmo com um passado marcado por relacionamentos, ela foi transformada por Cristo e usada para sua glória. A lição que retiro é que Deus não quer que vivamos presos ao passado. Ele nos convida a olhar para o princípio, como Jesus fez ao citar Gênesis, para entender o valor do casamento, mas também nos oferece graça para recomeçar quando a traição destrói o que era sagrado. Aplicar isso na vida significa, primeiro, buscar a Deus em oração antes de qualquer decisão. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, muitas vezes nos esquecemos de buscar a sabedoria divina e cedemos às pressões sociais ou emocionais. Um novo casamento,
quando feito dentro da vontade de Deus e com um coração arrependido, pode ser um testemunho de restauração, não de fracasso. Além disso, aprendi que o perdão, seja para si mesmo ou para o outro, é essencial. Quantos de nós, brasileiros, carregamos mágoas de um ex-cônjuge ou nos julgamos por erros do passado? Jesus nos ensina que o arrependimento abre as portas para a liberdade. Devemos nos humilhar diante de Deus, confessar nossas falhas e buscar sua orientação. Para quem sofreu a traição, a mensagem é clara: você não está condenado. Deus vê sua dor e oferece um caminho de cura. Para quem errou, a graça, mas também um chamado ao quebrantamento. Na prática, isso me leva a viver com mais temor e confiança em Deus. Antes de tomar decisões sobre relacionamentos, preciso buscar a palavra, orar e consultar irmãos maduros na fé. No Brasil, onde as emoções muitas vezes guiam nossas escolhas, a mensagem de Jesus me lembra de construir sobre a rocha, não sobre a areia. Seja no casamento, no perdão ou no recomeço, a verdade de Cristo deve ser minha bússola. Que possamos viver essa verdade com coragem, sabendo que Deus restaura corações partidos e guia nossos passos para um futuro cheio de esperança. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe luz às suas dúvidas, não guarde isso só para você. Clique no like agora, compartilhe deste vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de esperança. Deixe um comentário com amém ou sua reflexão. Queremos ouvir como Deus está falando com você. Fique até o fim, porque a graça de Cristo sempre tem algo novo para revelar. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de restauração,